Então, eu quero, se eu tiver tempo, eu quero passar para vocês agora algo sobre a Trindade, que vocês nunca mais vão ter dúvida sobre a Trindade. Tá? Eu uma vez estava dando um seminário em Toledo, no Paraná, para um grupo de pastores, eram 120 pastores, e tinha um reverendo presbiteriano. Geralmente os presbiterianos são muito cultos, estudam bastante, e eu perguntei, no fim do simpósio, o que vocês mais gostaram nesse simpósio? Cada um deu uma opinião, mas aquele reverendo, ele falou depois que tinha 32 anos de ministério, o que eu mais gostei foi aquilo que você nos apresentou sobre a Trindade. Então eu quero mostrar isso para vocês agora, vocês não têm mais dúvida sobre a Trindade. Abra comigo a Bíblia, Isaías capítulo 6. Isaías 6. Uma vez eu estava no metrô em São Paulo, e uma testemunha de Jeová começou a conversar comigo. Aí eu falei, que bom, eu tenho umas coisas na Bíblia que eu não entendo, né? E você vai poder me ajudar. Ah, pois não. Olha, a minha dúvida começa em Isaías capítulo 6. Então vamos ler. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías 6, versículo 1, eu vi ao Senhor. Na Bíblia da Testemunha de Jeová, na tradução do Novo Mundo, está escrito, eu vi Jeová. Está tudo bem. O Senhor, Jeová, está tudo igual. Então vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao... pode falar. Eu vi ao Senhor. Tá. Então Isaías viu o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então eu pergunto para vocês, quem foi que Isaías viu? O Senhor. Quem foi que Isaías viu? O Senhor. Alô, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, a ouvir com seus ouvidos e a entender com seu coração e a converter-se e a ser sarado. Irmãos, 2 coisas precisam ficar muito claras aqui para nós, e já estão claras. Isaías viu o Senhor. Quem foi que falou com ele? O Senhor. Então ele viu o Senhor e ele ouviu o Senhor. Aí ele perguntou, mas aonde está o seu problema? O meu problema está, quando eu comparo este texto com João capítulo 12. Aí começa a minha encrenca. Vamos lá para João 12. João capítulo 12. A partir do versículo 36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Todo mundo encontrou, gente? João 12, João 1:12, versículo 36. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Nele quem? Em Jesus. Não tem dúvida nenhuma. Não criam nele. Nele quem? Em Jesus. Tá?
para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isso aí não tem nada a ver com Isaías capítulo 6, que nós lemos agora há pouco. E isso tem a ver com Isaías 53. Mas nós vamos continuar lendo, e você vai ver o que vai acontecer agora. Tá? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Agora sim. Agora é uma citação direta de Isaías 6, versículos 9 e 10, nós lemos agora há pouco. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e oscure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Dele quem? Não, de Jesus. Por isso que eu perguntei para vocês, lá no versículo 37, não criam nele. Nele quem? Não criam, Jesus. E agora, quando viu a sua glória, ele falou dele, de Jesus. Agora nós estamos aqui numa encrenca muito grande. Porque, segundo a lei das contradições, duas afirmações contrárias não podem ser verdade sobre o mesmo assunto ao mesmo tempo. Não tem jeito. Você não pode dizer, aquele ali é um homem e uma melancia ao mesmo tempo. Não. Ao mesmo tempo não tem jeito. Pode até uma fada transformá-la numa melancia. Mas ele ser duas coisas diferentes ao mesmo tempo, não tem jeito. Né? Não tem jeito. Como é que fica isso aqui? Moço, como é que fica isso? Tá? Porque Isaías chega com autoridade profética, canônico, dizendo que ele viu o Senhor e ouviu o Senhor. João chega com autoridade apostólica, e aqui de fato, é uma autoridade apostólica genuína, né? E canônico também dizendo, não, Isaías não viu o Senhor, ele viu Jesus. Eu vou perguntar para o ancião. Falei, moço, a coisa vai ficar muito pior. Vamos para Atos capítulo 28. Vai ficar pior. Atos 28. Neste texto, o apóstolo Paulo está em Roma, ele está preso, uma liberdade limitada, e ele pode receber pessoas e amigos com quem ele conversa sobre o Evangelho. Olha o que se passa em Atos capítulo 28, dos versículos 24 ao 27. E alguns criam. Todo mundo comigo? Atos 28, a partir do versículo 24. E alguns criam no que dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai este povo e diz, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entendam, e se convertam e oscurem. E aí é uma citação direta de Isaías capítulo 6. Moço, agora ficou pior. Porque Isaías diz que viu o Senhor e ouviu o Senhor. João chega dizendo, não, ele viu Jesus. E o apóstolo Paulo chega com autoridade apostólica, também canônica, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo, quem falou não foi nem o Senhor e nem Jesus, quem falou foi o Espírito Santo. E aí, moço? Afinal, quem foi que Isaías viu? E eu aprendi isso num comentário de Kelendelet, comentário alemão do fim do século XIX, traduzido para o inglês. E foi lá que eu aprendi esse argumento.